dos bairros mais antigos de Belo Horizonte, ligado a uma forte história de ocupação operária, preservação de costumes, crenças e lutas por direitos que existiu ao tempo e às mudanças da cidade. Daqui eu só saio de caixão, porque eu gosto da concórdia. Não queremos edifícios. A especulação imobiliária está invadindo aqui. Este é o Concórdia, onde a memória, a arquitetura e a transformação urbana se cruzam. Pedir Santa Coroa para Nossa Senhora e os anjos ajudar. O bairro Concórdia está situado na região administrativa nordeste de Belo Horizonte. Ele é formado por uma topografia irregular com muitas ladeiras. Sua ocupação é bem térrea, com pouca verticalização e com moradias antigas e de baixo custo, sem grandes transformações desde seu início, diferente dos seus vizinhos. Situado em uma regional de BH que concentra muitos bairros que preservam manifestações religiosas afro-brasileiras, o Concórdia se destaca por suas festas e manifestações culturais. No bairro, existe um dos reinados mais tradicionais da cidade. Para entender tudo isso e as razões dessas particularidades, é preciso conhecer um pouco de sua história. A origem do que conhecemos hoje como Concórdia é cheia de reviravoltas. Para se ter uma percepção mais clara, é preciso voltar no tempo algumas décadas antes, para o processo de construção e remanejamento de Belo Horizonte, nos seus primeiros anos. No começo da construção de Belo Horizonte, a minha avó chama Maria Cassimira. E a Maria Cassimira nasceu em Betim, no bairro Angola. Esse bairro chama Angola porque ele tinha uma grande concentração de negros angolanos. E aí esse pessoal desse bairro Angola decidiu descer para Belo Horizonte para participar da construção de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é uma cidade construída por negros e é uma cidade construída desde o seu primeiro traço, que é o contorno, a ser racista. Por quê? Porque quem está na contorno para dentro é podre de rico. Quem está um pouquinho depois é rico. E quem está mais afastado era tudo pobre. Então, esses negros, eles vieram para um lugar chamado Barroca. E é uma área nobre porque ela está próximo a contorno. Então, a prefeitura tirou esse pessoal de lá porque era uma área nobre. Eles não queriam negro lá. Nem que tivesse dinheiro para comprar, não era vendido para os negros. Então, eles ofereceram essas terras aqui para que eles viessem para cá e desocupassem o Barroca. Duas coisas que eles queriam: mão de obra fácil, porque daqui perto do centro é bem perto, e também tirar aqueles negros daquela área nobre. Com isso, ele se tornou um bairro negro. Nasci no interior e vim pra cá, né? Com o meu ano e pouco de idade. Meus pais vêm pra cá. Minha família todas são daqui, de BH, né? Tem algum motivo especial para elas terem vindo para cá, para essa região? Porque aqui a Concórdia é um lugar muito bom, né? O pessoal muito carismático, né? Humano. Agora tá assim um pouquinho, quando o mundo vai, as coisas vão mudando, né? Que é a falta assim, de amor e tudo, mas seria bom se todo mundo fosse unido numa coisa só, né? As ruas eram de terra, não havia esgoto nem água encanada. Os moradores precisavam buscar água em chafarizes e cisternas. Como não tinha calçamento, quando chovia, a lama tomava conta, e os moradores ganharam o apelido de Pés Vermelhos. Ainda assim, a comunidade cresceu unida. Os lotes eram grandes, em torno de 600 metros quadrados, e as casas eram simples, sem muros. A convivência era próxima, e a solidariedade entre os trabalhadores se tornou uma marca do lugar. O bairro foi oficialmente aprovado em 1948, mantendo viva sua identidade popular e trabalhadora. Hoje, as casas antigas que ainda restam são mescladas com as novas construções que seguem o mesmo molde, além dos comércios locais, que são em sua maioria pequenos e em quantidade relativamente baixa. O que a gente precisa? Supermercado, um centro comercial forte. Tudo que você precisa, você tem que ir na Jacuí, que é Renascença. Ou então você tem que ir na Floresta, ou então você tem que ir para o lado do Horto, tem que sair do bairro. Então é isso que falta aqui, né? Farmácia, banco. Atualmente, o acesso ao bairro é feito pelas avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos, que estabelecem a conexão com a área central e com diversos pontos da cidade. Outra importante via é a Rua Jacuí.
Ela atua como um dos limites do bairro e funciona como uma espécie de mini-centro para a população local, com comércios, supermercados e farmácias. Isso tudo à beira de uma comunidade amistosa e conectada pelas ruas que sobem e descem em altos e íngremes morros, repletos de degraus. Esses degraus, que às vezes são imensos, junto com a falta de pisos táteis, demonstra a carência de acessibilidade do bairro. Deve ter muita gente de idade muita aqui. gente de idade, que é um bairro antigo Ligação aqui. antigo aqui também no bairro. Muita gente, Às vezes eles sentam aqui e falam pra gente como era o bairro antigamente, aí aquela coisa, toda vez que para pra conversar, é bem legal. Graças à mobilização dos próprios moradores e da associação do bairro, o Concórdia conquistou com o tempo melhorias na infraestrutura geral, como seu posto de saúde, escolas públicas e espaços de lazer. O prefeito atual, né, o Álvaro Damião, ele criou um instituto bacana demais. Você sabe me dizer um pouco sobre a ação desse instituto? É um instituto que ajuda crianças, que tem aula de reforço. Eles também têm escolinha de futebol, arruma documentação para as pessoas, que tira xerox de graça. Facilita a vida do povo da Concórdia. Então realmente tem um papel positivo. Positivíssimo, muito positivo, muito bom. Atualmente, o bairro não se diferencia muito quanto à variedade de suas instalações públicas. Um importante acréscimo é o Hospital da Região, o São Francisco, além de algumas praças como a Parus, a Praça da Bandeira e a Praça do México, que favorecem a qualidade de vida dos moradores, mesmo ainda não possuindo grandes infraestruturas. O bairro também conta com um campo de futebol, Campo do Inconfidência, na Vila Tiradentes. Eu sou uma das produtoras, né, coordenadoras aqui da Casa Banto, e esse é um espaço que está aqui, né, há 2 anos, mas que a ideia já existe e já aconteceu em outros lugares, né, antes acontecia ali no Ipiranga, mas a nossa vontade mesmo era poder estar no Concórdia. E aí a gente faz um trabalho aqui com a capoeira Angola, com o samba de roda. A gente tem aqui o grupo Angola de Ouro e o grupo Samba Douro. Então, essa é a sede desses espaços. Mas, além disso, também tem outras festividades, outros grupos de estudo. Então, aqui a gente também estuda o jongo, o coco de roda. Aqui também tem aula de yoga, já teve aula de cerâmica. Então, são várias atividades assim que a gente faz. Durante a semana tem aula de capoeira para as crianças do bairro, aberta assim, para a comunidade. Então, acho que basicamente é isso, assim, né? Um movimento que está bem focado nas heranças assim de matriz africana e indígena. E aí a gente tem essas programações fixas. Uma vez por mês a gente faz uma festa aqui na casa, que é a festa do samba, que é a festa que a gente consegue levantar fundos para pagar as contas do espaço. E o Imani, que é também um outro coordenador que está junto, né, nessa idealização da Casa Banto, a família dele é daqui. Sim, Ele já morou aqui, então tem uma relação também de retomada familiar. Já existe uma relação com esse bairro, e aí a gente está meio que resgatando essa relação e fortalecendo esse lugar de ofertar, né, dentro desse bairro essa cultura, esses processos assim. A religião possui um papel importante no bairro, principalmente os reinados de Congado, que se manifestam nas ruas da região desde seus primórdios. O que acontece? Quando eu digo Congado, eu estou dizendo pessoas oriundas do Congo. Quando eu digo reinado, eu estou dizendo todas as pessoas que cultuam Nossa Senhora do Rosário de linguagem banto, que é aquilo que eu falei com vocês. Seleção brasileira, no caso, seria a Nossa Senhora, que abrange todo mundo. E o Congado é o quê? O Congado é uma etnia. Sou do Congo, sou de Moçambique, sou de Catopê, sou de Candombe, sou de Vilão, sou de Caboclinho, sou do que for. Então, tem diferença. Quando os antropólogos e historiadores começaram a entender de reinado, eles colocaram o reinado como folclore. Por quê? Por causa da perseguição da Igreja Católica. Por isso que a gente não quer esse monte de gente, esse monte de igreja que não fala a nossa língua, que não comunga com o nosso fazer, que é o que? Respeito. Isso. Ela não respeita o outro que não é igual a ela. Só respeita quem é igual. Deus, quem não for igual ao Deus dele não é Deus nenhum. E isso é preconceito, é racismo, é um monte de coisa. Historicamente, o Concórdia é uma região de BH praticamente intocada pela especulação e que se manteve com um tipo de ocupação homogênea ao longo de sua história. Contudo, recentemente vem experienciando investidas do mercado imobiliário que ameaça as manifestações tradicionais do bairro e seus membros, com novos moradores nem sempre receptivos à cultura local. Então, põe-se a pergunta:
enquanto cidadãos e enquanto futuros arquitetos e urbanistas, como construir uma cidade mais democrática e humana. Isso é o quê? Ciência do bem viver. Você chega num lugar, você tem que se adequar. Tanto o lugar se adequa a você, como você se adequa ao lugar. Quem tem, olhar pelo que não tem. Quem vai numa casa pobre, numa favela, não sei o que tem, pede licença para entrar. Porque quem tá ali está fazendo o seu máximo, o seu melhor. Você já vai olhar as ruas. Aí daí você vai ter conversa para fazer. Dentro dessa conversa você vai fazer um projeto que vai atender melhor. Entendeu? Vai embasar seu trabalho. O tempo que você perde, aquele pouquinho de tempo que você perde pesquisando, faz com que seu trabalho seja... Para que possamos compreender um espaço e muito antes de tentar intervir nele, é preciso conhecer a história do lugar, bem como as pessoas que a constroem. Mas é mim que já formam agora, com Deus e Nossa Senhora, vão buscar coroa santa, que é no reino da glória.